de sol, luz do luar, me abrigo nos braços do mar. Sou chuva, tempestade, raio e trovão. Boa noite. Sou vida, nunca mais serei Márcio, prisão. Márcia, Neuza, Alina, Ana Maria Sandoval, Nelson, Marli, Ceci, Cici, Dalton, tudo bem com vocês? Nunca mais serei prisão. Ok. Gostaram da música? Não? Tá, boa noite ao pessoal do Instagram também. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Espero que o nosso tema inspire um convite à vida, um convite a mudanças, um convite às reflexões mais profundas da nossa existência, em que nós possamos, na noite de hoje, nos conectarmos com a vida. É um tema bastante delicado, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo atualmente. Um número muito grande de pessoas tem trazido como queixas, tem manifestado sentimentos estranhos. O que a gente chama de estranhos são sentimentos que nós não temos um registro na nossa história de vida, e esses sentimentos que muitas vezes nos puxam para o pessimismo, nos puxam para baixo, que minam as nossas expectativas de vida, conectado com o amor, com a alegria. Então hoje a ideia é sacudir a poeira e dar a volta por cima, que é o tema da nossa depressão de hoje, né? Sacode e dá a volta por cima, sacode a poeira. E por quê? O que será que está acontecendo com a humanidade, pelo menos no nosso rol, em termos de Brasil, em termos de nossa cidade? O que tem chamado a atenção das pessoas, que nós temos nos fechado por conta do isolamento. Agora todas as questões nós estamos contabilizando aí na conta da pandemia, né? Então, para a gente ter uma ideia de como é difícil a gente trabalhar as mudanças, né? A gente está acostumado a um padrão de vida tão repetitivo, a gente se acomoda numa forma, num patamar de vida, que quando tem algumas mudanças aí, pelo menos estruturais, mudanças de base, a gente tem uma tendência a se perder um pouco, né? Quando apagam-se algumas luzes, a gente leva aquela escuridão, aquele choque entre a luz e o apagão geral. A gente leva um tempinho para que os olhos, para que a vista fique se acostumando um pouquinho, e aí a gente começa a enxergar algumas coisas, até a pupila dos olhos fazer essa adequação, né, de ambiente. E o nosso psiquismo faz a mesma coisa, a gente leva uns baques da vida, ou enfim, a vida promove uma forma de ser que faz com que a gente tenha essa mudança e tenha que ter adaptação, não é? E quando a gente pensa e fala no tema da depressão, parece que é um tema tão batido já, né? Um tema tão conhecido por todos nós. Eu vejo mesmo na mídia da televisão, na mídia social, se você escrever depressão aí, o que tem de gente falando sobre depressão
É uma coisa impressionante. E desde que eu me conheço por gente, praticamente, eu escuto as pessoas falando em depressão. E antigamente a palavra depressão ou estado de depressão, ela estava muito associada à burguesia, né? Só quem tinha dinheiro ficava deprimido. Pobre, dizia-se que pobre não tinha tempo para ficar deprimido. E eu me lembro, há uns 40 anos atrás, aí um pouco mais, as pessoas também diziam que depressão é falta de um cabo de enxada, falta de um tanque para lavar roupa, que era uma forma ainda bastante rústica, né? Se ignorava muito essa questão, o que é a depressão. Então hoje, minha ideia não é ficar em cima exatamente, eu vou dar alguns aspectos para a gente poder se localizar um pouco, psíquicos, dinâmicos, um pouquinho para a gente ter essa compreensão do que é a depressão ou os tipos de depressão, não é? E mesmo para quem está aí em dúvida, será que eu tenho depressão? Será que eu já tive depressão? Porque a primeira imagem que vem para a gente quando pensamos em depressão é uma pessoa largada na cama, não é? Vocês não têm essa imagem, né? Uma pessoa negativa, uma pessoa com um nível de tristeza profundo, uma pessoa com um dissabor pela vida, uma indiferença muito grande por tudo, não quer saber de nada, a pessoa meio que se arrasta na vida. Então a depressão para a gente tem um pouco essa característica, né, de uma pessoa inativa, sem tônus vital para a vida. Então, e nós temos basicamente dois tipos de depressão, olhando sobre um aspecto clínico, tá? Então, nós temos um quadro de depressão que ele acomete as pessoas, que seria o que a gente chamaria de uma depressão congênita, o que nós chamamos, né, de uma depressão congênita. Congênita já diz, congens, né? Então ela nasce já numa questão, num padrão, num ambiente, com propensões físicas já depressiva. Então já a infância dessa criatura já é uma infância que já vai dando traços de depressão. Estatisticamente, filhos de pais deprimidos têm aí em torno de 70% mais ou menos, até um pouco mais, de probabilidade de desenvolver a depressão, um quadro de depressão. Pessoas que têm só a mãe ou só o pai, fica em torno de 40%. Então, quando a gente pensa numa depressão congênita, é aquele tipo de depressão que nós não achamos uma causa. Não tem uma causa. Você pergunta a pessoa, mas por que você está assim e tal? E ela diz que ela vive assim há 20, 30 anos já, meio que se arrastando, né? Ela tem um perfil de uma pessoa deprimida, de uma pessoa negativa, aquela pessoa que todo mundo rejeita um pouco, todo mundo, né? Nada na vida dela dá certo, tudo que você propõe para ela não funciona, ela não tem vontade de fazer, é de um pessimismo, assim, de um negativismo absurdo e absoluto, né? E tem a depressão um pouco mais amena, mas ela pode ter também um grau de complexidade, de gravidade também bem acentuada, que são as depressões reativas. E o próprio nome já nos leva ao entendimento do que é uma depressão reativa. Então a depressão reativa é aquela depressão que surge no indivíduo por conta de algum acontecimento, é uma reação emocional que nós temos diante de um fato, uma morte, uma via de regra está muito associado a perdas, onde nós perdemos um emprego, onde nós perdemos aquele projeto, idealizamos, vem as frustrações e, consequentemente, de carona vem a depressão, não é? E aí, em que momento é interessante ou necessário que a pessoa entre com uma medicação, com um apoio medicamentoso, com um apoio médico?
Então, assim, eu gostaria de trazer e elucidar para vocês que é muito importante que a medicação dessa natureza, o antidepressivo, ela deve ser ministrada por um psiquiatra, tá? Imaginem vocês um psiquiatra medicando um indivíduo que tem problemas no estômago, problemas no coração, ou problemas até ginecológicos. Então as especialidades, elas foram montadas para isso. E às vezes a gente observa alguns médicos fazendo a prescrição de algumas medicações fora da área deles. Por quê? Porque tem um entendimento de que aquela medicação é leve, de que aquela medicação é uma medicação diante de um quadro não muito grave que pode ser feito. Em alguns casos eu acredito que sim, mas sempre é bom, né, você consultar um psiquiatra. Aquela ideia de que psiquiatra é para louco e tal, mora no passado, não é? Então não dá mais para a gente ficar preso nisso. O psiquiatra hoje ele tem um amplo domínio, né, uma área de trabalho aí bem intensa nas questões das desordens, das dificuldades das emoções. Então, às vezes, o que nós chamamos de uma medicação de apoio não significa que você está doente, mas significa que num determinado momento da sua vida seria interessante você ter um apoio medicamentoso. É uma espécie de uma vitamina, sabe? Que você vai tomar ali para dar um up. Não é aconselhável, né, mais do que 6 meses, aí em casos mais acentuados, 1 ano. E às vezes a gente encontra pessoas que estão tomando antidepressivos há 10 anos, 15 anos aí. Eu me lembro que já recebi no consultório pessoas com 9, 10 anos de uso de antidepressivo. Então a gente vamos fazer o tal do desmame aí, obviamente com o apoio de um médico, um psiquiatra. Normalmente a gente faz umas parcerias aí para ter esse acompanhamento, para que possa efetuar essa parada, porque a pessoa fica dependente de uma medicação que traz efeitos colaterais com o tempo, enfim. Então, essa depressão reativa, que é a mais comum entre nós aqui, é que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. A outra precisa de medicação, sim, a congênita, né, depressão congênita, aquela que não se localiza uma causa, a pessoa traz com ela, parece que é uma questão da alma, né? Você não identifica, e muitas vezes pode ser também fatores de mau funcionamento fisiológico, né? Essas serotoninas, alguns neurotransmissores não estão, tem uma bioquímica aí, um campo neurológico que não está de acordo, não está funcionando de uma forma positiva, satisfatória. Então você tem, por exemplo, pessoas que têm tireoide, a questão da tireoide, né? O hipotiroidismo ou hipertiroidismo. O hipotiroidismo naturalmente vai levar a pessoa a um quadro de depressão. Então, não é uma depressão gerada por um problema reativo ou congênito, é um problema fisiológico. Você tem uma falha de funcionamento na produção dos hormônios T3 e T4 de tireoide e, consequentemente, um dos sintomas que vai aparecer, além de alguns outros, é a depressão. Então, precisa medicar. Então, algumas doenças é o que a gente vai chamar de diagnóstico diferencial. Nós precisamos ter certeza de que essa depressão não é, por exemplo, do mau funcionamento da tireoide. Então, você precisa ter um exame junto ao teu médico, ao teu clínico geral, e pedir para ele a medição do T3 e T4. Olha, eu queria saber como é que anda essa glândula e aí vem, né? Eles fazem a medição e a partir daí você tem, geralmente vem acompanhado de uma lentificação, vem acompanhado desse estado mais de inatividade para a vida, muitas vezes vem acompanhado de um quadro de obesidade, né? Normalmente são aquelas pessoas que formam bócio, né? Muito conhecido. Hoje já é pouco mais, porque tem medicações que fazem a regulação disso, então, mas isso é uma depressão, por exemplo, que não se trata psiquicamente. Você pode ficar 3 anos, 5 anos num consultório
que você não vai resolver essa depressão. Por quê? Porque é um funcionamento fisiológico, né? Então, a que nos interessa hoje um pouquinho, até em função do tempo, é a gente falar dessa depressão que todos nós já experimentamos. E a depressão, eu gostaria de, só para a gente ter uma ideia de quantificação, só para estudo didático aqui, nós vamos categorizar de 0 a 10. Tá? Então nós temos depressões na vida aí que duram um dia só. Você acordou meio azedo, meio... né, aquela semana chata, você está meio desanimado, meio sem vontade de fazer as coisas, enfim. E não precisa, óbvio, de uma medicação. Não é o caso de você buscar nenhum tipo de atendimento, porque ela vai passar, né, uma semana, um mês, aí no máximo. Você está de bode, você levou um fora da namorada, do namorado, e isso traz um certo sentimento de entristecimento, de... toda vez que nós perdemos um objeto de amor, toda vez que nós perdemos um objeto querido, essa energia que nós depositávamos nesse objeto, ele fica... Sabe aquela coisa da mangueira, que você abre, a mangueira de jardim, que quando você abre a torneira e você não segura lá, não dá o controle, ela fica meio desgovernada? Então, é como se a gente tivesse uma espécie de uma hemorragia psíquica. Só que é a energia que está indo embora, então nós ficamos desenergizados, tanto que nós dizemos que estamos desanimados. E a palavra ânimos e ânima significa alma. Então uma pessoa desanimada é uma pessoa que está desalmada, ela está sem alma. Então ela tem um tônus vital, aquilo que conecta com a vida, a gente fica meio de bode, a gente fica em baixa. Por quê? Nós estamos tendo uma perda de energia. A depressão, ela tem uma característica muito interessante, sob um outro ponto de vista. Eu vou falando um pouco pipocado aqui, depois no final a gente dá uma amarrada, tá? Ela também é uma dor narcísica. O que é a dor narcísica? Dor narcísica é aquela que fere o nosso ego. Então, é muito comum essas depressões narcísicas, ou as depressões que eu estou me referindo, que são as que mais acometem a gente, né, num determinado momento da vida, num período da vida, são as nossas dores, as nossas decepções. Então é quando nós criamos uma expectativa em torno de determinadas situações, essas situações não saem do jeito que nós queríamos que elas saíssem, as pessoas não correspondem a essas expectativas que nós criamos delas, e nós vivemos a decepção. E por conta dessa decepção, acarreta essa sensação de não brinco mais com a vida. Eu costumo dizer que essas depressões mais comuns, mais humanas, mas sem essa densidade patológica, que às vezes precisa de um cuidado médico, essas depressões são uma forma de birra que nós fazemos. Então, não saiu do jeito que eu quero, eu fico de mal com a vida. Então, como é que é ficar de mal com a vida? É não acreditar, a gente fica revoltado com Deus, fica revoltado com a vida, fica com as pessoas, né? A gente fica desanimado, a gente retira o time de campo, a gente tira a nossa alma daquilo que nós estamos fazendo. Então as coisas vão perdendo brilho um pouco. Nós não temos um controle disso. Quando eu falo birra, não é porque nós fazemos isso porque nós queremos fazer. Tá? Esse movimento é para a gente entender, é uma analogia que eu faço sob o ponto de vista psíquico, tá? Emocional, psicoemocional. Então é um sentimento que eu começo a ter, independente da minha vontade, onde eu perco a motivação. Você estava lá com uma perspectiva de que ia sair uma promoção no trabalho para você. Você estava com uma perspectiva de casar, casamento marcado.
Você estava com uma perspectiva, com a passagem comprada para a Europa. Aí vem a pandemia, você é obrigado a cancelar essa viagem. Você, às vésperas desse casamento, a pessoa com quem você ia dividir a sua vida resolve do dia para a noite dizer, olha, não é você a pessoa da minha vida, estou indo embora. Aquela promoção que você estava esperando no trabalho foi dada para uma outra pessoa. Então essas situações tendem a trazer para nós essa frustração. Por quê? Porque não saiu do jeito que eu queria. Toda vez que nós somos lesados de alguma forma, ou nos sentimos lesados de alguma forma pelas circunstâncias da vida, a tendência é nós levamos um tempo para processar isso. Então, e aí vai de 0 a 10. Perda de entes queridos. Nós levamos em média 2 anos para fazer uma elaboração disso. Seja porque houve uma separação conjugal, onde uma das partes não queria, né? Seja em função de uma perda de um trabalho, enfim, ou a morte de alguém, em média um luto aí razoável, nós levamos 2 anos para elaborar. Então essas situações que vão gerar a depressão na nossa vida, elas têm essa ideia, né, esse tempo para a gente elaborar isso, e às vezes leva em média 10 anos. Os 6 primeiros meses são bem cruéis, bem difíceis, é uma dor muito grande, é onde muitas pessoas pensam em tirar a própria vida. Por quê? Porque perdeu aquele brilho, né? Perdeu a motivação. Quando você perde um ente querido, fica viúva, ou enfim, um filho, uma filha, quando o marido, a esposa, houve uma traição muito forte, muito inesperada. Então essas situações, elas são muito impactantes, porque você não esperava. São situações que a gente não estava preparado para vivenciá-las. A gente sabe que elas existem, a gente sabe que elas acontecem, nós já vimos outras pessoas passando por essas experiências. Mas quando nós passamos, somos visitados, aí a situação é muito específica, ela se volta muito com a gente, assim, nós somos convidados a fazer essa experiência. E aí isso vai levar um tempo de elaboração. E às vezes esse tempo necessário, a pessoa não tem uma estrutura psíquica, emocional, para lidar com esses rompimentos. Ela não consegue, ela não elabora, ela não tem como. Então, nesse momento, sim, é urgente, muito importante, que se busque o apoio de uma psicoterapia, mas fundamentalmente também de um psiquiatra, para poder ajudar nesse trânsito, né? Porque na vida, gente, nós vamos atravessar alguns desertos, tá? E esses desertos nos convidam à solidão, nos convidam a olhar para dentro. Todas as notícias que nós temos dos grandes mestres aí da humanidade, todos eles têm o seu tempo de deserto, têm o seu tempo de isolamento. Por quê? Porque não necessariamente eu preciso ir para um deserto. É muito comum aqui na nossa cultura, no carnaval, pessoas que não gostam do carnaval, fazerem retiros. Hoje existem retiros que você fica 10, 15, 20 dias em total e absoluto silêncio. Imagina você ficar 10 dias, não vou nem passar por um mês, 10 dias em silêncio absoluto. Você vê pessoas, você tem algum contato, mas você não conversa com elas, não tem troca verbal. Tenta ficar um dia em casa, tá bom, meio-dia, em silêncio, sem falar nada, com pessoas em casa. E não vale ligar a televisão, e não vale ligar o rádio, e não vale ouvir música, é silêncio. É um silêncio interno, mas também eu preciso de algum tipo de silêncio externo.
É meio a ideia, daqui a pouco nós estamos falando com aquela bola Wilson, né? Nós estamos já fazendo um bonequinho para conversar, porque fica... a gente precisa conversar. E é muito interessante que pessoas que moram sozinhas, você liga para elas, você tem que ligar já com 1 hora, 2 horas assim de reserva, porque ela vai te alugar. Ela não vai deixar você desligar o telefone. Porque essa necessidade de falar é uma coisa... né? Então essas pessoas mais idosas que moram sozinhas, muitas vezes você liga para dar um oi, então, tudo bem aí? Né? Ixi, mas esse oi aí, gente, olha, engata num assunto, vai para o outro e você... olha, tchau. Você fala tchau meia hora antes de desligar o telefone. Por quê? Porque nós somos humanos e temos essa necessidade de troca. Nós temos essa necessidade de sermos escutados, nós temos necessidade de falarmos. E a depressão, ela vai fazendo o quê? Ela vai roubando essa vontade. Ela vai nos tirando desse mundo social aos poucos. E aí, esse silêncio que eu deveria ter prazer e ele ser terapêutico, ele começa a se condensar, ele começa a fortalecer mais ainda a proximidade que eu vou tendo com o isolamento total. E isso vai trazer consequências muito ruins para a nossa vida, consequências danosas, consequências que levam tempo até para a gente perceber isso. Para quem está chegou agora e não pegou essa parte, eu vou pipocando aqui um monte de informações, depois no final, se der tempo, eu dou uma amarrada em tudo aí para a gente não se perder, tá? E uma das coisas muito, muito interessantes que tem na depressão, essa depressão que nos acompanha no dia a dia, por qualquer motivo, é muito comum, para não dizer 100%, eu vou falar em 99,9%, vou deixar uma margenzinha bem pequena aí como uma exceção, ela vem acompanhada de um sentimento de culpa. Não existe depressão sem sentimento de culpa. É muito interessante, porque a depressão parece que é uma sensação de vitimização, não é? O deprimido, o discurso do deprimido é um discurso que leva a uma situação de vitimização. Eu fui lesado. Eu fiquei de mal com a vida porque eu fui lesado. Essa depressão reativa, tá? Então, se eu fui lesado, eu fiquei de mal com a vida, eu vou me isolar naturalmente. Só que aqui atrás, no pé da orelha, tem um pouquinho da nossa consciência que vai insistindo cada vez mais em nos responsabilizarmos por alguma coisa que às vezes nós nem fizemos. É onde eu queria chegar nesse ponto, porque quando a gente pensa em culpa, eu fico pensando automaticamente em arrependimento. Já falamos disso algumas vezes, a diferença entre culpa e arrependimento, mas vamos lembrar disso, né? Então, a culpa, o arrependimento, são duas palavras que existem, parece que para falar sobre a mesma coisa. Me senti culpado, estou arrependido do que eu fiz. São coisas diferentes. Então, a mecânica disso é mais ou menos assim. O arrependimento, ele vem como uma sensação onde eu me sinto responsável por alguma coisa que eu fiz, prejudiquei, magoei, lesei alguém, e tenho uma necessidade interna de reparar o mal que eu fiz. Isso é o arrependimento. Então eu tomei consciência de alguma coisa que eu fiz que não foi legal, que trouxe um prejuízo para alguém, e aquilo fica me acendendo internamente para que eu repare o mal que eu fiz. Ok? A culpa, ela faz um outro caminho. A culpa normalmente eu sinto por alguma coisa que eu não fiz, mas eu pensei. Vou dar um exemplo assim, bem basicão, bem tosco até.
Sabe aquela história que você está olhando lá para o sorvete do outro e o sorvete cai? E aí você fala, nossa, derrubei o sorvete do outro lá só com olho gordo que a gente chama, não é? Então quando eu coloco para o outro o meu olhar, eu tenho o poder de derrubar o sorvete dele. Só que eu não mexi um dedo sequer, eu estava a 10 metros da criatura, mas eu tive vontade, que sorvete gostoso, o sorvete, pumba, caiu. Eu sou culpado pelo sorvete dele ter caído? Eu sou responsável? Não, não sou. Ué, quantas vezes eu já desejei o sorvete dos outros e não caiu? Por que caiu daquele lá, se o desejo era o mesmo? E às vezes nem era tanto, né? Então, como exemplo, para que vocês entendam, funciona assim. Então, a culpa é quando eu pensei alguma coisa, algum mal, desejei algum mal para alguém e aquilo acontece. Ou quando eu não fiz algo que eu acho que eu poderia ter feito para prevenir alguma coisa, enfim. Ou seja, a culpa não perdoa, né? Ou é porque eu fiz, pensei, mas eu não movimentei nada para que aquilo acontecesse, ou porque eu não fiz, que eu também não fiz, eu não me movimentei para fazer. E aí eu venho uma cobrança, e essa cobrança pede o quê? Que é a culpa, vem essa sensação de culpa. Então, a culpa é o seguinte, pensa que você tem uma marreta, e a cada 5 minutos você bate com essa marreta na sua cabeça. Porque a culpa pede autopunição. Então, toda vez que eu me sentir culpado por alguma coisa, eu preciso me punir. E muitas vezes a depressão é uma forma de autopunição. Por quê? Porque eu começo a entender que eu não sou merecedor. Porque eu fiz alguma coisa, eu sou indigno, eu não mereço. Então nós vamos criando uma espécie de autossabotagem na nossa vida. Nós vamos tirando a possibilidade da felicidade, a possibilidade de vivermos bem, porque eu fiz alguma coisa e aí eu trato isso como um segredo profundo. Então eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês tenham uma ideia. Imagine, isso é comum acontecer, tá? Muito comum, mais do que vocês possam imaginar. Que lá para os, 17 anos de idade, a moça engravidou. Aí ela fez o quê? Numa situação de total desamparo, que muitas vezes se encontra, hoje menos, mas alguns anos atrás, o medo de chegar em casa e contar para os pais, estava grávida, enfim. Então ela vai e conta, ou para uma amiga, para um amigo, ou por próprio, primeira coisa, para o pai da criança, né? O possível pai da criança. E ela não sente o apoio necessário. E aí ela vai, um fala daqui, outro fala dali, e ela também acaba se deixa convencer e aborta. Vai buscar uma clínica clandestina e faz o aborto. Os relatos que eu ouço dessas mulheres que fizeram isso, já a maioria, óbvio, né, sai da clínica, sai já num estado de depressão. Já se sentem muito mal, parece que elas tomam uma consciência, mas aí já não dá mais, já foi. E isso muitas vezes vai atravessando a vida da pessoa. Já atendi pessoas depois de 15, 20, 25 anos de ter feito um aborto, que não conseguiam encontrar paz, não tinham paz. Por quê? Porque tinham uma sinalização interna de culpa, e essa culpa fazia o quê? A autopunição. Então o que a gente oferece? Um caminho alternativo para a reparação. Como é que a gente repara um aborto e numa situação de uma criança, né, de uma criatura com 18, 19 anos, 20 anos, até um pouco mais? Como é que a gente vai reparar? Primeiro assim, essa culpa, ela vai se intensificando na medida que a pessoa vai amadurecendo, vai tomando consciência do que as coisas são. Então, como é que a gente repara essas possíveis faltas que nós registramos como faltas na nossa vida?
nós encontramos substitutos. Então, eu não preciso adotar uma criança, mas eu posso ajudar crianças que foram abandonadas. Esse é um caminho, por exemplo. Me perguntar se é culpa ou o quê? Culpa ou arrependimento. Arrependimento é a necessidade que eu tenho da reparação. Eu preciso reparar. Culpa é algo que eu preciso me punir. Então, no caso do aborto, é um caso mais específico, porque muitas vezes acontece as duas coisas, o arrependimento, mas também vem a culpa, tá? Não falei disso aí de trás, mas tem algumas situações que nós sentimos as duas coisas, a necessidade de reparar, mas ao mesmo tempo a culpa. Às vezes nós vamos buscar uma reparação, e essa reparação, por conta da culpa, ela não nos deixa sossegado. Ela diz, não, isso não anula o que você fez. Então, a história não se trata de anular ou não anular as coisas. A questão está em eu buscar essa consciência de que eu fiz alguma coisa que não foi legal e vou buscar a reparação disso da melhor forma que eu conseguir. Segundo, o perdão, né? A gente vive muito num mundo onde a gente espera que as pessoas nos perdoem ou alguém perdoe a gente. Mas o perdão, que não é eu concordar com o que foi feito, não é eu aceitar o que foi feito, mas eu ter uma consciência do que aconteceu. E perdoar significa eu tratar a emoção que está associada àquele ato. Porque o ato eu não vou mudar, já foi feito. E a culpa é tentar voltar no passado para fazer esse ajuste. Nós não vamos fazer isso, isso é impossível. Não tem como. Não tem como eu trazer alguém de volta. Tem uma frase que diz, depois que você dispara a flecha, ela vai de encontrar o alvo, não tem como. Você não vai... uma vez que ela sai, ela vai em busca do objetivo dela, ela vai seguir o destino dela. Então, na medida em que as coisas já foram feitas, elas foram materializadas, concretizadas, eu já atendi pessoas que, de alguma forma, encomendaram a morte de outras pessoas e depois bateu arrependimento 20, 30 anos depois. Pessoas que abandonaram filhos e não sabiam onde estavam essas criaturas e queriam, num sofrimento profundo, interno, e aí o que eu faço com essa dor? Então, tem coisas que nós não vamos conseguir essa reparação com a pessoa em questão, com a situação. Mas eu consigo reparar de uma outra forma. Então, eu preciso, num primeiro momento, buscar o auto-perdão. Como é que eu busco esse auto-perdão? Entendendo que, primeiro, a gente analisa as coisas que aconteceram na nossa vida com 15 anos de idade, com 20 anos de idade, com a maturidade que nós temos, às vezes, aos 50, 60 anos. A gente olha para algumas coisas na nossa vida que aconteceram há 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, e fazemos um julgamento com os recursos que nós temos hoje. É uma covardia sem tamanho. Como é que eu fui fazer aquilo? Como é que eu aceitei aquilo? Sim, você tinha 20 anos de idade. Aí, eu penso assim, eu peço muitas vezes para a pessoa olhar. Uma vez eu pedi para uma paciente, falei, então, veja uma garota de 16 anos de idade, olha para ela e veja do que ela é capaz de fazer. Aí volta e diz, nossa, é uma criança mesmo, né? Tão novinha. Isso. Então, olha o olhar que você está tendo de julgamento, de cobrança de uma criatura com essa idade, que você estava muitas vezes quando fez coisas que entraram em desalinho, com as leis de funcionamento da vida, com as leis de amor. E o que eu acho de mais legal da vida, não sei se mais legal, mas uma das coisas que eu, como um bom sagitariano, super curto da vida, é que amanhã sempre é um outro dia. Amanhã sempre traz possibilidades novas para a gente. Que tinham me pedido para falar um pouco do suicídio, né? Que Setembro Amarelo aí, essa coisa densa, pesada, não estou entendendo muito bem que forma é essa que estão encontrando para dar atenção a isso, né? Mas enfim, de qualquer forma.
Eu já tive a oportunidade, nesse percurso clínico, de receber algumas pessoas que estavam seriamente intencionadas em cercear a própria vida. E uma das últimas pessoas que me procurou com esse intuito já tinha feito algumas tentativas, e eu disse para ela assim: não é morrer que você quer. Ela falou: como eu não quero? Estou tentando me matar e não quero morrer? Eu falei: não, você quer uma saída para o problema que você está vivendo. E como você não está vendo nenhuma saída, a única saída que você está enxergando é tirar a própria vida. Então, não é porque você não está vendo uma saída que ela não existe. Você não acredita na saída, isso é seu. Aí quando eu fui mostrando as possibilidades outras que tinha, aí parece que vai tirando, porque a gente vai ficando com um pensamento tão obsessivo, tão fechado numa ideia, que aquilo vai tornando-se uma obsessão, aquilo vai crescendo dentro da criatura. Ela vai encontrando um monte de justificativas, um monte de argumentos que justificam para ela o que ela quer fazer. Mas eu tenho certeza absoluta que ninguém quer morrer. O discurso verbal não, mas emocionalmente não. Você quer sair dessa situação que você está dentro da tua realidade. Mas você não enxergar a saída não significa que elas não existam. Então é o momento de ter a humildade, levantar o dedinho e pedir ajuda. Mas não a ajuda para que a vida seja do jeito que você quer que ela seja. Não a ajuda de uma pessoa com sentimento de vitimização, mas com o sentimento de alguém que efetivamente quer mudança, quer sair da situação. Essa semana eu vi uma frase fantástica, alguns talvez já conheçam, mas eu quero compartilhar com vocês, e o momento é bem... A sorte a vida bate na nossa porta várias vezes, mas ela não vira a fechadura, a maçaneta. Percebe como é importante? Como o mundo fala isso pra gente. Então, vai bater. Eu estou batendo na tua porta agora, você não está escutando? Mas eu não posso virar a fechadura por você. Eu estou dizendo, tem saída. É uma questão de tempo, mas é uma questão também de você buscar ajuda. É você tomar consciência de que isso aqui é a vida, você está nesse planeta, funciona assim. Você quer mudar as regras? Acorda! Desce do muro! Bacana você quer mudar a regra e eu não quero. Você mantém as mesmas regras para mim, você quer umas regras diferentes para você? Por quê? Você é mais coitadinho que eu, mais coitadinha que eu? De onde você tirou isso? Se você tirar a roupa do pobre e do rico, botar um do lado do outro ali, são dois seres humanos. Eu entendo que muitas vezes nós somos abraçados por sentimentos e sensações que, puxa vida, a gente fica impotente. Mas isso faz parte do jogo, gente. O nosso psiquismo é mais doido que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Quanto mais eu estudo, mais louco eu fico. Mais eu chego à conclusão que, nossa, existe uma diversidade humana muito grande. Mas eu sei que quando eu estou disponível, disposto para a vida, o universo diz amém. E quando eu estou de saco virado, quando eu estou mal-humorado, quando eu estou negativo, quando eu não quero nada com nada, o universo diz amém, do mesmo jeito. Porque o universo não tem esses conceitos morais, de ego, de vaidades que nós temos. O universo é o universo, a vida é a vida. Nós é que fomos estabelecendo valor para as coisas. E o sujeito veio aqui chorando, nossa senhora, chorava porque a mulher foi embora e tal. Eu falei, cara, 7 bilhões e meio de criaturas na Terra, você está chorando por uma. Faz fila. Mulherada está tudo desesperada, querendo casar de novo, arrumar alguém bacana. Você está aí, chorando as pitangas.
Você foi mandado embora, está sem trabalho, eu já vivi essa experiência. Eu acho que a vida sapecou de tudo quanto foi lado, assim, de várias experiências que eu já vivenciei. Então eu falo com um cabedal de conhecimento, de vida. Os anos foram construindo os meus cabelos brancos, eles não foram construídos gratuitamente. Cada fio de cabelo aqui branco é uma experiência dessas que eu passei, que eu vivi. Então eu queria colocar isso para vocês. Meu, segura a tua onda, cara. Não tem dia que você acorda, tá um baita de uma tempestade. Fechou o tempo. Eu já uma vez eu estava na estrada, sabe aquelas estradas mais estreitas, com as árvores e tal? Foi fechando o tempo, foi fechando, e era a primeira vez que eu estava passando aquela estrada. Me bateu uma insegurança, um medo, dizendo, aí se esse carro quebra, aí se fura um pneu nessa hora. E caiu uma água daquelas que não podia parar o carro, porque não dava a estrada estreita. E a única coisa que me confortava é, a chuva vai parar. Ah, vai. Eu tenho que segurar a onda aqui. Então o que a gente faz? Reduz a velocidade, chega mais perto do vidro para poder enxergar, abre o zoião, não desliga o rádio, não é? A gente tem um protocolo que a gente faz e vai com cautela, mas não para. Aí passou o quê? 15, 20 minutos, parou a chuva, porque a chuva é sazonal, ela não está acontecendo no planeta inteiro. Pode ser que eu pegue uma extensão daqui até Ribeirão Preto a chuva, daqui até Guarujá a chuva. Mas pode ser que aqui depois de Campinas, depois de São Paulo a chuva foi embora. Eu não sei. Eu não sei se amanhã eu vou receber um telefonema me convidando para um trabalho novo. Eu não sei se eu vou num WhatsApp da vida, numa festa que eu for, encontrar alguém bacana para que eu conheça. Porque a vida faz isso com a vida da gente. Assim como vem a desgraceira, também vem a possibilidade do novo. Vocês nunca viveram isso? Vocês nunca desanimaram aí, alguém te convidou para uma festa, do nada, você recebeu um dinheiro inesperado, você fala, meu Deus, de onde isso? Nem que seja no bolso da tua calça. Um telefonema. A vida, de alguma forma, está alavancando. Está propondo para a gente que a gente se encontre, Uau! Agora, eu preciso mexer a maçaneta. Eu preciso ir lá e abrir a porta. Porque se você ficar nessa postura de que a vida tem que te pegar no colo, de que a vida tem que dar o que você quer, você vai morrer assim. Vai para a espiritualidade, vai ter a continuidade desse filme do outro lado. E olha, não posso falar por experiência ainda, tá? Mas eu volto para escrever depois. Não voltem para o outro lado, não vão para lá deprimidos, tá? Minha sugestão para vocês, não vão para a espiritualidade de mal com a vida. Não é uma boa pedida, hein? Sabe por quê? Porque eu já descobri que na espiritualidade nós nos agrupamos de acordo com a nossa frequência emocional. Ou seja, lá a gente vive, corintiano só vive com corintiano. São Paulino só vai viver com São Paulino. Você imagina, você chegar lá, cara, tá um bando de gente deprimida lá, te esperando, né? Pra chorar junto, lógico, chorar sozinho não tem graça, a gente quer. Porque aí a gente vai fazer aquelas disputas para ver quem é o mais desgraçado, né? Quem sofreu mais. Você escuta o problema do outro e fala, mas o meu é muito maior que o seu, né? Nós temos uma necessidade de grandeza até na desgraceira. Então, passa. Eu garanto que passa. Eu garanto que se você se movimentar um tiquinho de nada, a vida te puxa. O problema é quando você está no buraco, querendo que o outro fique no buraco com você. Não, eu estendo o braço, vem, eu te ajudo, sai aí, vamos aí. Posso até descer, ficar um pouquinho lá, mas não é um lugar que eu curto muito, então vamos voltar, vamos sair agora. Porque é muito interessante que nem Deus intervém, né? Assim, diretamente, ele não...
dá um passe na gente, a gente, opa, agora... Por quê? Porque tem uma coisinha chamada livre-arbítrio. De alguma forma, esse livre-arbítrio é respeitado em nós. Né? Então, eu estou falando de depressões nível até 6, 7, tá? Daí para cima precisa de medicação, daí precisa de apoio, daí é muito difícil sair sozinho, tem alguns quadros de depressão que a gente se entrega mesmo, a gente se joga, e aí a gente não sabe nadar e precisa alguém entrar lá para tirar a gente, tá? Jogar uma corda, uma boia, a gente precisa de ajuda. Então eu preciso ter essa consciência que às vezes eu preciso de ajuda, tá? Mas essas outras que a gente consegue sair sozinho, depende da gente, sempre vai depender. Sempre, sempre. Até para buscar ajuda depende, né? Porque às vezes você fala com a pessoa, olha, caminha um pouco, vai te fazer bem, dar movimento à sua vida. Ah, não, já tentei e não consigo. Então, olha, assiste um filme, então, uma comédia, um filme de ação que vai mexer. Ai, não vai, viu? Não dá. Então, olha, tenta uma alimentação mais yang, né? Yang, mais masculina, mais... Ai, não dá. Não gosto. Aí chega uma hora que acontece. Quer chocolate? Não tem, não gosto de chocolate. Ou seja, a pessoa se fechou de tal forma que não tem como entrar. Como é que você vai ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Tudo bem, eu até entendo, não quer mesmo, não gosta, ficou, está à mercê, está lá, né? Então você precisa pelo menos deixar que alguém te ajude. Olha, eu não consigo caminhar sozinho, você pode ir comigo? Opa, vamos caminhar, vai andar de bicicleta. No início vai ser difícil, você vai conseguir andar 100 metros só, não tem problema, mas faça. Faça uma comida gostosa, sem sair de casa, exige menos. Olha lá, hoje é receita para tudo no YouTube. Ligue para alguém, mas não para reclamar, para se queixar. E uma dica muito legal, assim, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Ocupe-se com coisas positivas e saudáveis. Mesmo sendo difícil, faça um esforço. Uma das coisas que nos ajuda e me ajuda muito é me ocupar um pouquinho também com o bem comum, vai? Sabe essa coisa de você ajudar o outro? Ser disponível a um trabalho social, faça um trabalho social. Tem tantas instituições precisando de gente com algum tempo, com alguma disposição. Vai lá, vai conhecer. Trabalho com criança, porque a criança tem uma energia de vitalidade. Né? Faça uma avaliação honesta da sua vida. O que de fato você quer. Porque se você quer morrer, você vai morrer. Provavelmente você vai morrer. Por todos os esforços. Senão não teríamos as pessoas tirando a própria vida. Agora, a gente não gostaria que você fizesse isso. A gente não gostaria de ver você o tempo todo chutando latinha na rua, vazia, né? Cabeça baixa. Tem uma tarjazinha, né? Essas figurinhas, né? Do Charlie Brown, da Folha de São Paulo, acho, o Estadão, não sei, uma vez eu li. Então estava lá o Charlie Brown com a mãozinha para trás, chutando latinha na rua, cabeça baixa. Aí chegou o amiguinho dele e falou: ô Charlie Brown, por que você está assim? Ele falou: é que eu estou deprimido. Aí o amiguinho dele falou assim: quando a gente fica assim, a gente tem que abrir os ombros, levantar a cabeça e olhar para frente. Aí o Charlie Brown falou assim: mas eu não posso fazer isso. Ele falou: não, por que não? Senão eu melhoro. Então nós fazemos esse tipo de coisa. Às vezes nós não queremos melhorar, né? Então meu convite é a vida. Sacode a poeira aí, dá a volta por cima, levanta, isso passa. É uma fase da tua vida, pode durar até 5 anos, 6, mas passa. Sabe por que passa? Porque é uma lei da vida. Se você for estudar um pouco do taoísmo, você vai ver aquele símbolo do Tao, né? Que é uma bola redonda, assim, eu não tenho aqui a mão, mas é uma bola redonda. Ele faz uma bola assim, preta, né? E aí a outra
pequenininha, branca, com o branco um buraquinho preto e a preta com um buraquinho branco em volta, assim, né? Então, esse símbolo do taoísmo é o símbolo que o equilíbrio nunca vai ser só dia ou só noite. Nada é só seco ou só molhado. Não existe só o bem e só o mal, o belo e o feio. Esses opostos se contrapõem. Então, eu já sei que o mal vai virar e dar lugar ao bem, e o bem, em alguma medida, vai dar lugar ao mal. Então, o nosso planeta é a busca incessante do equilíbrio. Então, dê uma olhada no taoísmo, ele é uma filosofia de vida muito interessante, porque ele vai mostrar não a religiosidade das coisas, mas uma proposta de entendimento de funcionamento das leis da vida. Então, essa transição, né? Quer dizer, a noite ela tem que ceder ao dia, e o dia, por melhor que seja, cede. A chuva, por mais importante que ela seja, em algum momento ela para. Ela pode fazer uns estragos, mas ela para. O sol escaldante, em algum momento, para vir a chuva. Porque é uma lei. Então, a mesma coisa. Nós não vamos ficar sempre bem. Nós vamos... Não, é um ciclo, né? A nossa evolução é helicoidal, tipo uma mola. Então nós estamos em cima, daqui a pouquinho para baixo, para pegar impulso, para subir de novo, e assim vai. Acho que não falei nem 5% do que poderíamos falar sobre a vida, na verdade, não sobre depressão, né? Mas sobre a vida, porque a depressão nos convida a esse olhar. Então, eu acho que um dos fatores que a gente dá pouca importância na depressão é para a culpa, que eu falei bastante aqui. Quem não assistiu, volta, eu vou deixar gravado o vídeo aí, pega desde o começo, tá? E olhar, e saber, olha, passa, busca, se movimente, saia, por mais difícil que seja, peça ajuda. Não fica só reclamando, ó céus, ó vida. Né? Tá bom? Então hoje nós vamos ficar por aqui. E eu acho que é importante ficar essa coisa também cheia de perguntas, né? Por mais que eu esclareça, traga algum esclarecimento, que eu tenho quilhões de dúvidas, de perguntas que eu faço para a vida, faço para mim mesmo, faço para outras pessoas, que é isso que instiga a pesquisa, que isso instiga a estudar, em busca, né? Então eu queria desejar a todos vocês uma boa semana, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado aí pela atenção, né? Porque vocês ficaram firmes aí, tem o pessoal aqui do Célula de Luz, mais o pessoal aqui do Instagram. Muito obrigado aí por vocês. Espero que para uma pessoa só tenha acolhido, essa fala tenha reverberado e fique aí dentro de vocês, buscando essas inquietações que me acometem também, né? Eu já estou feliz. Acho que o meu trabalho foi bem feito. Tá bom? Para todos vocês, um super carinho aí e tal. Só o pessoal do Célula dá 2 minutinhos só, tá? Eu só vou encerrar aqui o Instagram.